Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para o 33º domingo do tempo comum é Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos este domingo o 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo que prepara para celebrar a festa solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no próximo domingo. Este domingo, que antecede a festa solene de Cristo Rei, quis o Santo Padre, o Papa Francisco, já há alguns anos, que nós preparássemos a celebração solene de Cristo, Rei do Universo, antes de olhar e contemplar a face do Senhor, Rei do Universo, nós fôssemos convidados a contemplar uma outra face, a face do pobre. Portanto, foi lançado para que neste domingo e nesta semana nós celebremos o Dia Mundial do Pobre,
o dia ou a semana aqui na Arquidiocese, Dom João Justino propõe que façamos uma semana de celebração e de engajamento da nossa vida na realidade dos pobres. Vale lembrar que nós estamos no capítulo 25 de Mateus. Esta cena que nós acabamos de ouvir, a parábola dos talentos, dos versículos 14 ao 30, exatamente é o relato que prepara para a última parábola, Mateus 25, 31 a 46, do julgamento, o juízo final, o evangelho da festa de Cristo Rei, em que Jesus convida cada uma e cada um de nós a viver preparado, atento, vigilante, cuidando da grande seara de Deus. Os que têm fome, os que têm sede, os que não têm mais liberdade, os presos, os que não têm casa, os migrantes, os que não têm mais saúde, os doentes. Esses são os pobres por excelência. Tive fome, tive sede, era estrangeiro, era doente, era preso, e cuidaste de mim. Portanto, celebrar a festa de Cristo Rei do universo, e exatamente na festa solene de Cristo Rei, o Senhor vai perguntar como é que nós cuidamos dos últimos, dos pobres. Aqui, propriamente nesta parábola, Jesus chama-nos a olhar para os talentos que nós recebemos de Deus. A parábola, um homem ia viajar para o estrangeiro. O homem que vai viajar para o estrangeiro é Jesus. Este trecho do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, é exatamente o texto que relata todo o último discurso de Jesus que antecede a sua prisão, a sua condenação à morte, a sua crucifixão, sua condenação eterna. É ele o homem que vai viajar para o estrangeiro. Chama os empregados e entrega os seus bens. Os empregados somos nós, a sua igreja, e os seus bens, os talentos e os dons do Espírito Santo que recebemos, que tem por razão serem multiplicados no grande dom do serviço e do bem praticado para a vida do mundo. Acontece que a cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Um recebeu 5, um 2, um outro recebeu 1 talento. E a parábola relata a forma da prestação de contas. O que recebeu 5, multiplicou mais 5, dobrou. O que recebeu 2, trabalhou e lucrou mais 2. O que recebeu 1, também trabalhou, mas trabalhou com medo. Ele, olha o detalhe, ele saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão. Quando o patrão volta, chama os empregados para a prestação de contas. Os 2 que lucraram têm uma conversa rápida. Dizem ao patrão: aqui, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O outro diz: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. E o patrão acolhe-os com a mesma sentença: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, 5, de tão pouco, 2, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Este é o grande bem de Deus para nós. Esta é definitivamente a grande riqueza de Deus. Jesus deu sua vida para que nós participemos da grande alegria do reino dos céus. A questão é, como lidamos com os talentos, com os dons de Deus oferecidos a nós? O modelo que contrapõe é este que recebeu 1. Aquele que recebeu 1 só, chegou no patrão e disse: olha que coisa impressionante. Ele faz um discurso comprido. Senhor, sei que és um homem severo,
colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste, por isso fiquei com medo, escondi o talento no chão. Para que tanta prosa, tanta conversa comprida para dizer que não fez nada, minha gente? Geralmente assim, gente ruim de serviço costuma ser bom de prosa, diz o ditado lá na roça onde meu pai me criou. Gente ruim de serviço é gente bom de prosa, é gente conversadeira demais. Assim diz o patrão, respondendo: servo mau e preguiçoso. O próprio servo já disse que tive medo, fiquei com medo, ele é um medroso. E agora o patrão ainda lhe dá mais 2 títulos. Ele se deu um título de fiquei com medo e o patrão lhe dá mais 2 títulos, mau e preguiçoso. E ainda o patrão dá-lhe um outro título. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Muito título, hein? Medroso, mau, preguiçoso, inútil. Como é que você vai ser chamado no dia do juízo? A sequência do Evangelho, do capítulo 25 de Mateus, vai dizer que a resposta, o oposto de ser medroso, mau, preguiçoso e inútil, é exatamente como você lida com os pobres, os que têm fome, sede, os que não têm casa, os andarilhos, os moradores em situação de rua, os que perderam a saúde, os doentes, os que perderam a liberdade e os presos. Olhe lá, como você trata estes grandes dons de Deus. Os talentos mostram a centralidade da mensagem é frutificar, fazer frutificar os dons de Deus confiados a você, os dons do Espírito Santo recebidos no batismo e no sacramento do crisma. Pouca coisa? Só 2? Vem participar da minha alegria. Pouca coisa? 5, multiplicou, dobrou, mais 5? Vem participar da minha alegria. É bom lembrar que um talento corresponde a mais ou menos 34 quilos de ouro. Os dons do Espírito Santo valem muito mais do que qualquer grama de ouro ou qualquer fortuna ou qualquer grande quantidade acumulada de riqueza. Aqui não se trata de bens materiais, mas de bondade na forma de lidar com os bens. Boa festa de Cristo Rei na preparação, contemplando a face dos pobres, você celebrará solenemente a festa do senhorio de Cristo Rei. Até domingo que vem, na festa de Cristo Rei.